Então, galera, aqui meu nome é Pena e hoje pelo canal Pena, Renato Pena, eu vou fazer um vídeo de TM, é o módulo de Transportation Management, não é o LES, tá? E por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu senti muita dificuldade, eu não encontrei um vídeo em português mostrando o fluxo do processo básico dentro do TM. Então, eu fiz um acordo aí com dois colegas, Renato Barbosa e Arthur Pimentel Plácido, e configuramos o ambiente e eu estou fazendo esse vídeo aqui. Tem muito vídeo em inglês, tá? Mas em português eu senti uma dificuldade para mostrar para encontrar alguma coisa. Então vamos lá. O primeiro processo é fazer um processo inbound, ou fazer um processo outbound e depois inbound, tá? Um processo de saída e um processo de entrada. Então eu vou criar uma ordem de venda, eu não vou explicar aqui como é que cria uma ordem de venda, né? Mas eu estou só colocando material, o cliente, e toda a determinação de preço e CFOP, impostos, está tudo configurado, mas eu quero mostrar para vocês aqui a aba, que tem uma aba muito interessante aqui, gente, que é a aba Status TM, que é ativada dentro do Transportation. Tá? Nós ativamos aqui para ser criada na ordem de venda, poderia ser criada na remessa, tá? Que é o standard, o básico. E, inclusive, acho que para a ordem de venda, tem uma licença aí, eu peço para vocês verificarem com o seu comercial. Onde eu quero chegar? Estão criando aqui na ordem de venda, ele cria um fluxo e cria aqui unidade de frete. Tá? O que é unidade de frete? É aqui que começa a comunicação com o TM. Unidade de frete é a menor unidade de transporte transportável dentro do TM. Pode ser um caminhão? Pode. Tá? Pode ser um pallet? Poderia, mas aqui a gente configurou para ser para o item da ordem de venda. Mas dependendo do peso, se para ultrapassar um peso ele dá um split. Tá? Então isso aí é a questão do planejamento. E essa unidade de frete foi para o TM para planejarmos e criarmos as ordens de frete. Tá? Eu estou fazendo o papel aqui do embarcador. Tá? O TM também ele pode fazer o papel do agente de frete. É o que faz o serviço de frete. Tá? Ou agente de frete é o que contrata uma transportadora também. Tá? Poderia ter todo esse papel, na verdade, né? Pode ser transportador, pode ser agente de frete, mas eu estou fazendo o papel aqui do embarcador. Então eu vou lá no a tradução NWBC, eu chamo o NetWeaver, chamei o NetWeaver. Inclusive, essas transações aqui tem no Fiori, tá? Mas como eu não tenho um Fiori aqui, eu não estou fazendo por ele. Estou fazendo por um ambiente do NetWeaver. Eu recomendo vocês testarem pelo ambiente fiorizado. Então vamos lá. Vou criar uma ordem de frete rodoviário. E vou criar um processo de subcontratação. Às vezes pode confundir, né, com aquele processo lá de INM, de subcontratação, que na verdade que contrata um fornecedor para fazer um serviço, na verdade estamos contratando alguém para fazer um serviço de frete. É uma subcontratação. Então esse é o conceito. Então vamos lá, eu estou escolhendo o transportador. E uma coisa interessante, tá? Todo esse processo aqui poderia ser feito com um cockpit que existe dentro do Transportation, mas eu não ativei ele aqui ainda, deve estar acontecendo alguns erros. Eu vou ativar e faço outro vídeo. Nesse cockpit parece tudo automático, parece a unidade de frete. Aí eu clico, faço planejamento, clico nas unidades de frete, já clico no botão, já cria a ordem de frete, que é isso que eu estou fazendo aqui, mas está acontecendo alguns erros aqui. Então vou escolher aqui a unidade de frete. Que foi gerada lá no SAP. Na verdade, eu não falei no início do vídeo, mas vai estar no título aí. Esse ambiente ele é embedded. Isso quer dizer o seguinte: tanto o TM como o EWM estão dentro do S4HANA. Tá? Não é um standalone separado. Já deram alguns erros aqui, mas nada para preocupar nesse momento. Então, eu coloquei a unidade de frete, fazendo planejamento. Estou carregando. No meu veículo, estou carregando quem? Estou carregando essa unidade de frete. Eu volto lá para a minha aba, eu posso colocar o veículo aqui, depois eu vou falar sobre ele, e eu vou colocar os custos aqui. Tá? Na verdade, nesse ambiente, eu tenho um veículo somente que eu criei.
que criamos, que é a carreta, e já está programada para um outro transporte. Então eu vou até colocar ali para vocês verem o que seria, mas ele vai reclamar. Ele vai falar que, essa carreta já está para um outro transporte. Vou colocar aqui para vocês verem. Então ele está falando aqui, ó, existe algum problema de balanceamento de carga, então, porque já existe essa carreta, já está um outro transporte. Então eu teria que tirar esse transporte, uma outra ordem de frete. Eu teria que tirar essa carreta de uma outra ordem de frete para ter capacidade para carregar isso aqui. Então eu não vou fazer meu transporte sem algum processo. Então eu esqueci de contar com vocês aqui. Então eu coloquei aqui meu custo, tá? Já está calculado, coloquei manualmente, tá, gente? Eu vou agora, o que eu farei? Eu vou verificar meu documento se tem algum erro, não tem nenhum erro, e vou salvar. Gerou a ordem aqui. Farei agora, gente, o próximo passo é o faturamento do frete, tá? E como eu falei, eu estou fazendo o papel do embarcador, estou faturando o frete, como se fosse, quem conhece o LES, essa parte aqui como se fosse a liquidação lá, é VI 01, tá? Tem os tipos de faturamento também. Eu vou escolher aqui meu parceiro de negócio. Organização de compras. Essa aqui é a organização de compras. A gente cria a transação PPOME, tá? A estrutura organizacional toda de empresa. E dentro dela você liga os dados lá, a empresa, realmente o código da empresa, a organização de compras, né? Tudo isso. Para quem conhece a PPOME. Então, eu estou criando aqui um faturamento, que, como eu disse, é como se fosse a liquidação, que você já conhece do LES. E eu vou escolher aqui a minha ordem de frete, que é essa aqui. Inclusive eu tenho um documento aqui, que eu estou atualizando, só para não perder, 3027, e o documento é o 6, da ordem de frete. Então vamos lá, já coloquei minha ordem de frete, dentro do meu faturamento tem aqui todo o fluxo, ó. Ele criou unidade de frete, tem para AUV, tá bom? O que eu farei aqui agora, eu vou na parte de custos, eu vou calcular o meu custo. Interessante, tem alguns erros que geram, né? Tem data de liquidação aqui. Data de liquidação é como se fosse a data de faturamento, ele dá uma mensagem, data de faturamento. Mas a data que gera um pouco de dúvida, tá, gente? Porque a data de liquidação é a data que eu estou fazendo o provisionamento dos meus custos, né? Não, na realidade, que eu estou a data que eu vou faturar, que o CTR pode chegar depois, no caso do Brasil, né? E a fatura pode chegar depois. Mas eu vou realmente, de novo, eu vou na distribuição de custos, eu vou calcular custos. Cálculo de custos encerrado, ele calculou custos, ele está dando só uma mensagem aqui no esquema de cálculo, mas não tem problema, eu vou verificar o documento. Está aqui o documento, ó, não tem problema, consistente, tá? Eu vou lá no meu fluxo de documentos, tá? Tá tudo certinho. E agora o que eu farei? Eu vou lançar esse documento. Eu vou falar pronto para lançamento e eu vou lançar o documento. O que ele vai fazer aqui, né? O sistema irá criar um pedido de compras de frete e vai fazer a folha de serviço dentro do ECC. Tá? Todo mundo aqui está dentro do ECC, né? Quer dizer, todo mundo fazendo TM, tanto quanto o próprio RP, né? A ordem de venda, a ordem de compra, o módulo MM. O interessante é o seguinte, gente, tem uma parte log aqui que ele mostra alguns erros, tá? Às vezes os erros são intuitivos, outros não, né? Às vezes não ajuda muito não. Aí nós temos outras transações de log que nos ajudam a ter uma ideia melhor, tá? Vou tentar processar novamente. Processar. Pronto para lançamento. Lançar. Demora um pouquinho e ele vai gerar um pedido de compra para mim.
Senhores, eu tive um probleminha aqui, depois eu irei verificar, mas eu quero mostrar para vocês, ó, que tem todo o processo de unidade de frete, ordem de frete, né? Aí depois eu criei o documento de frete em si, aí ele gerou dentro do sistema o pedido de compras, né? E a folha de serviço. Tá? Se eu for lá no SAP, tá? Eu posso clicar aqui, ele me leva no pedido de compras. E o interessante é o seguinte, se eu fizer uma fatura agora, vou fechar aqui, se eu fizer uma fatura, a fatura aparece ali no fluxo de documentos. Tá? Essa é uma fatura, o pedido de compras, ele aparece como U, desconhecido, e aqui no histórico eu tenho o processo da folha gerado. Então no pedido de compra eu vou no histórico, tá? Vou mostrar aqui a folha gerada. Tá? Na betiorizada ali não apareceu muito bem não, mas aqui lançou para o de curso, como está configurado, para o serviço já configurado. O que eu farei aqui agora, gente, eu vou fazer uma miro bem rápida, só para vocês terem noção. Tá? A minha ordem de frete é esta aqui. Eu posso vê-lo, né? Se eu for lá no meu pedido de compras e da folha de serviço, eu tenho o número da minha ordem de frete. Tá? O que eu farei aqui agora, eu vou fazer uma miro, o pagamento do frete. Então, se você tiver um otimizador aí, um embalde da vida para fazer a entrada, a partir do CTE eletrônico, a pastinha TM, eu vou colocar aqui essa informação poderia vir no XML, poderia vir numa aba específica da ordem de frete, tá? Ou você poderia fazer poderia ser até um pedido de compra gerado, tá? Como o que utiliza hoje em dia aí, uma aba específica do CTE, mas eu estou fazendo aqui pela ordem de frete, até para ficar um processo diferente. Senhores, eu agora vou fazer o processo de embalde. Tá? Eu tenho que aplicar algumas notas a mais no ambiente. Por exemplo, tem notas que precisa você fazer a fatura usando TM. Você precisa aplicar essas notas para que seja possível ativar. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, ó, só uma coisa interessante, antes de fazer o processo de inbound, aparece uma aba aqui de TM que você pode colocar a ordem de frete aqui. Está acontecendo um erro no sistema, mas no processo de inbound não vai acontecer, vocês irão verificar. Tá? Mas no processo de outbound eu não estou conseguindo fazer uma fatura neste momento, referência a uma ordem de frete. Tá? Então vamos para o processo de inbound aí. Então vamos fazer um processo agora, continuando a nossa apresentação, nós vamos fazer um processo do TM, na parte inbound. Eu vou criar um pedido de compras na transação ME21N. Eu vou usar esse material. Estou colocando um preço aqui para o pedido de compra, até para R$80, só para distinguir. Esse pedido de compra do material. Tá? Eu vou salvar. O que eu farei para mostrar para vocês é o seguinte: eu vou entrar aqui no pedido de compra e a aba, olha que interessante, a aba TM ele já aparece aqui. Tá? O fluxo de documentos aqui não está aparecendo nada ainda, mas o que eu vou fazer? O que eu farei? E uma coisa interessante que eu esqueci aqui, eu esqueci de colocar recebimento, confirmação, porque eu vou ter que criar uma confirmação de MM, tá? Na VL31N, por isso que eu vou agora na transação VL31N. Eu vou colocar aqui, onde coloca o nome da nota fiscal, eu vou colocar só como registro, um identificador, tá? O pedido acho que é 10, né? E irei gravar o meu número de recebimento. Da mesma forma, eu vou registrar minha planilha de processos. E agora, da mesma forma, eu irei dentro da minha remessa, e aqui está aparecendo a aba status TM, e ele gerou para mim
que ele gera? Ele gera esse fluxo de documentos, né? Tem toda uma configuração por trás, chave de controle, de TM, e eu vou clicar aqui em fluxo. O que ele vai criar para mim? Ele vai criar aqui uma unidade de frete, tá? Como eu só tinha um item, e a configuração é por item que eu realizei, ele gerou uma unidade de frete lá para o TM, tá? Então ele está falando que dentro do meu caminhão, dentro da minha remessa, vai ter uma unidade de frete. Então, uma unidade de frete, o conceito dele é a menor parte que você pode fazer o seu planejamento, tá? Dentro do TM. Tá? Eu posso ter dentro de uma ordem de frete que eu vou mostrar para vocês, mais uma unidade de frete. Faz todo o seu planejamento em cima dessa, do seu caminhão, da sua ordem de frete, em cima dessa unidade de frete. Então eu vou agora, o que eu farei? Eu vou abrir uma nova janela. A transação do PM é NWBC. Abrir o NetRiver aqui. Business Client, está abrindo. E aqui está o rosto, a primeira página do TM. Eu estou simulando aqui o processo básico, tá, gente? Então eu vou criar uma ordem de frete. Eu deveria ir, para falar com vocês, na cockpit. Só que eu estou tendo alguns problemas, vou mostrar para vocês aqui. Planejamento, ó. Cint planejamento, estou mostrando eu até vi que eu vou consertar esse erro numa outra apresentação, eu mostro para vocês. Eu tenho que ativar alguns serviços na CQF. Não ativei, aliás, eu ativei alguns, mas não vieram. Preciso fazer algumas configurações. Então eu vou criar direto, sai dessa página, eu vou criar uma ordem de frete diretamente. E minha ordem de frete é para subcontratação. É até interessante, né? Você fala assim, pô, subcontratação, aquela subcontratação de MM, não. Eu estou subcontratando alguém para fazer meu serviço, tá? Pode gerar uma dúvida aí qualquer. Eu vou escolher o agente de frete. Esse aqui é o meu agente de frete. Eu criei dentro do BP, tá? E tem toda uma... O BP, ele tem lá uma visão que você tem que criar, que é a CRM-M010, que é do transportador. Tá? E lá eu coloquei alguns dados, como, por exemplo, esse perfil de custo, tá? que tem que ser criado. Tem que criar a visão de compras para ele também, porque se ele não queria o pedido de compras, eu tive vários probleminhas, né? E aqui, em itens, vou inserir a minha unidade de frete, tá? Isso tudo que eu estou fazendo aqui poderia ser feito automaticamente no cockpit, também no cockpit. Marcá-lo e vou clicar Enter. Alguns errinhos aqui, mas sob controle, até por enquanto. Verificar o documento. Tá? E vou calcular os meus custos. Tá? E eu não criei um esquema de cálculo. O sistema pode trazer automaticamente uma price e um esquema aqui. Eu estou colocando meu preço manualmente. Tá? Inclusive o transportador, gente, existe um otimizador dentro do TM, que esse transportador aqui, ele pode ser determinado automaticamente, a partir de alguns critérios. Tá? Então ele já determinou o custo aqui. Tá? Eu vou dar um verificar, sem erros, e vou salvar a minha ordem. Vou, da mesma forma, documentar a minha ordem de frete. Ordem de frete criada, eu farei agora um faturamento. Faturamento de frete. Vou criar um faturamento de frete. Lembrando que todo esse processo aqui poderia ser feito dentro do cockpit. Eu vou deixar no link aí um vídeo de um outro canal que eu gostei muito, que mostra o cockpit. E aqui eu vou inserir a ordem. Traz no fluxo de documentos, olha que legal. Traz o pedido de compra, que está ligado, né? O recebimento, o pedido de compra material, tá, gente? Vou calcular custos. Ó, calculou custos, tá? Que trouxe lá da ordem, tá? Porque como seria a ordem, está calculando o custo aqui para mim. Eu vou fazer pronto para lançamento. Seria data de faturamento, isso é importante também, que é nada mais que a data de liquidação, tá? Tem um nome aqui, pode ser data de... O Barbosa comentou comigo, pode ser data de faturamento, mas é a data de liquidação.
que estou liquidando, que eu vou gerar o quê? O pedido do serviço e a folha, né? Não necessariamente seria a data de faturamento, né, gente? É uma coisa interessante. A mensagem da data de faturamento, mas parece data de liquidação. Eu estou liquidando e gerando provisionamento do meu custo. Opa, tá tudo certinho. E vou lançar. Ó, nesse momento ele tá gerando para mim meu pedido de serviço e a folha, tá? O cliente demora. Ó, já até gerou. Gente, olha que interessante. Já gerou para mim aqui, ó, meu pedido de serviço e a folha, tá? Se eu clicar aqui, ele me leva lá na folha, tá? Eu fiz a configuração para ir para centro de custos. Gerou o serviço aqui, ó, o serviço que está ligado, tá? Tem uma tela priorizada aqui. O pedido que ele gerou foi 5. E se eu for no histórico, ele gerou aqui para mim uma folha, tá? A folha para centro de custo. Pedido também. Eu tenho a contabilização do frete. Eu fiz a configuração para fazer o lançamento aqui por cabeçalho, tá? Eu poderia fazer por item. Se eu tivesse etapas, eu poderia fazer por item. Se cada item fosse uma etapa do meu processo, aí o sistema iria gerar também duas folhas para mim, tá? Antes de fazer o faturamento a miro do processo, eu vou fazer uma miro do meu pedido de material. Aliás, eu vou fazer amigo, né? Como eu lancei a folha já, vou fazer amigo. Vou fazer para o recebimento para facilitar. Vai ficar tudo ligado. Já me trouxe aqui o pedido, falando que é pedido TM. Vou marcar. Depósito. Deixa eu ver se o material está certinho. Tem mais alguma coisa aqui para... E vou salvar. O que eu farei aqui, gente, eu só quero ver a contabilização. Tá, chegou para estoque. Tá? Então, nesse momento eu estou fazendo, o próximo passo é fazer a miro do material. Eu coloquei o pedido de compra. Tá? Vocês podem reparar que aparece a pasta TM aqui, mas eu não vou clicar, vou usar ela no processo de entrada do frete de serviço. Tá? E eu entrei uma nota fiscal eletrônica, eu vou clicar em nota fiscal para ver os dados, só alguns dados, mas eu não vou aprofundar porque esse não é o assunto. Foi determinada. Tá? Como coloquei 0, não calculou, sem problemas. E irei salvar. Perfeito. Irei fazer a miro do serviço. Vocês podem reparar que tem a pasta TM e eu vou colocar a ordem de frete gerada lá pelo TM. Tá? Eu vou colocar a data de hoje, eu vou colocar a nota fiscal, vou colocar o valor do serviço. Clicar Enter. Tá? Quando estava posterior aqui, eu vou colocar uma fatura, tá? Para já preencher para mim os valores do serviço de frete. Tá? Eu não vou colocar nota fiscal eletrônica, porque como no Legend, ele não preencheu a pasta Brasil lá no pedido de compras, né? No LES, por exemplo, eu tenho que fazer algum AES, algum ABAP, preencher uma ABAP para preencher os campos lá de origem e utilização da pasta Brasil para vir para a nota fiscal. Mas como eu não preenchi, eu não fiz isso, eu não vou dar um tapa também, eu não vou fazer nota fiscal eletrônica, tá? Mas no teste que eu fiz inicialmente, a nota fiscal eletrônica apareceu, tá? Sem problema nenhum. Eu vou simular e irei gravar. Tá aí o número gerado. Senhores, então é isso aí. Esse foi o processo, bem básico. Tá? Como eu disse, existem outras coisas que eu posso mostrar no planejamento, mas eu tenho que configurar o sistema ainda. Está tendo alguns erros ainda. No cockpit não está aparecendo para mim. Eu tenho que
configurar alguns perfis, eu farei isso, vou fazer um próximo vídeo. E a lista de trabalho também aqui está dando o erro interno, mas eu farei essa configuração e mostrarei para vocês. Muito obrigado aí, galera, tá? Se inscreva no canal aí, vamos compartilhar conhecimentos, se tiverem, conseguirem me ajudar aí a resolver esses erros, agradeço muito aí, para quem conhece o TN, e vamos que vamos. Muito obrigado e até a próxima aí.